Olá, muito boa noite a todos. Uma alegria renovada. Mais uma vez aqui estamos com o coração transbordando de alegria por mais uma chance, mais uma oportunidade de rever vocês, estarmos aqui reunidos para passarmos uma noite tranquila, agradável e de bastante reflexão. Com muito respeito e dedicação que tenho à doutrina espírita, agradeço ao Rui e aos demais irmãos o convite caloroso de vir conversar com vocês um pouquinho nessa noite. Eu estava olhando aqui na ficha do Seara de Jesus. Nós estivemos aqui antes em duas ocasiões, no dia 3 de março e no dia 26/5. A primeira vez nós falamos sobre a depressão. Quem esteve aqui lembra disso? Eu. E depois o segundo tema que nós falamos foi o que é ser espírita. E na ocasião eu dei um puxão de orelha aí em alguns colegas de doutrina com mais tempo de casa, para que nós entendêssemos a necessidade de instruir aqueles que chegam, não é isso? E hoje eu trouxe para vocês uma novidade. Em março desse ano, eu fui fazer uma palestra convidado, já há bastante tempo que vou nesta casa em São Paulo, uma casa chamada José de Mococa, lá perto da Estação da Luz, em São Paulo. E ao sair da casa nesse dia, eu recebi um presente, um livro de presente, e não percebi o que eu tinha ganho. Quando cheguei aqui em casa, que eu fui abrir, que eu fiquei espantado de ver tamanha qualidade que o livro tem. E o livro é esse que eu vou lhe apresentar para vocês, Momentos de Decisão. Uma obra fantástica que foi elaborada pelo Divaldo Pereira Franco com o espírito de Marco Prisco. Vocês já ouviram falar do espírito de Marco Prisco? Nós estamos acostumados a falar do Divaldo sempre com Joana de Ângeles, né? Ou Manuel Filomena de Miranda, mas o Marco Prisco para mim era uma novidade. Eu já sabia, já conhecia, e aí eu conheci através desse presente abençoado que eu indico a vocês, Momentos de Decisão. É um livro bem fino e extremamente importante para quem gosta de falar em público, como é o nosso caso. E aí eu já falei deles aí em várias casas, ou que saem todas, né? E para cá eu escolhi a lição número 58, que se chama Pernicioso ou Essencial. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é melhor para nós, já nós estando aqui já há bastante tempo, frequentando bastante esse ambiente, já ganhando algum tipo de conhecimento, sabendo das leis de causa e efeito, ação e atração, aquilo que eu produzi para mim é o que eu vou ter, não é isso? Aquilo que eu produzi para o meu próximo é o que nós esperamos que o próximo nos devolva, sempre com amor. Aí eu pergunto para vocês, o que é ser melhor? Perniciosos ou essenciais? Não estou ouvindo. Essenciais. Porque o pernicioso, ele tem um tom de nocividade, né? De maldoso. Ser pernicioso, eu acho que todo mundo aqui o é. Vocês concordam comigo? Todo mundo aqui tem um pouco de pernicioso no decorrer do dia, por exemplo, nas tarefas que nós executamos. Todos nós temos um pouco de perniciosidade na vida. Quer ver só um exemplo? Eu vou dar para a gente incluir muito bem o termo pernicioso. Vocês lembram daquela parte que fala no nosso evangelho da porta estreita, da porta larga? Qual é a porta que nós mais frequentamos? Então nós somos perniciosos, sim ou não? Porque nós nos habituamos a frequentar a porta larga. Logo nós somos perniciosos, queiramos nós ou não. Porque a porta larga, ela está lá, com os prazeres, os gozos, as facilidades para todos nós, para todos os dias, para todas as facilidades, está lá a porta larga, aberta, esperando a gente. E ela diz assim, vem para cá, ande comigo. Mas a porta larga, nós sabemos que ela não é a mais meritória, não é isso? E qual é a mais meritória? A porta estreita.
E quantos de nós se prepara para andar na porta estreita? Ou para tentar ultrapassar pela porta estreita? E aí é que está o tema dessa noite. Pernicioso ou essencial? Sermos essenciais, principalmente para mim, começando comigo, para depois que tudo em volta de mim se manifeste a meu favor. Tudo bem? Então, o essencial é a obrigação que nós temos. E de que maneira? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo fácil. Quando Jesus fala orar e vigiar, o que vocês pensam? Que eu tenho que orar muito, ganhar instrução para ter conhecimento, para que nada de mal me aconteça. Mas a vigília, ela é fundamental. Porque se eu vigio, a partir do momento que eu estou vigiando, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar, eu estou me blindando das dificuldades que possam vir. E se eu souber agir com discernimento, que essa palavra ela é essencial, o discernimento nas nossas ações, ela é crucial para que nós sejamos essenciais. Discernimento é a base de tudo, principalmente para nós, considerados os espíritas, né? Muitos de nós, assim como eu e tantos outros, estamos ainda a caminho. Não me considero um espírita, mesmo com 39 anos de labuta, mas eu não me considero. Eu estou ainda a caminho de entender o que é ser uma pessoa melhor, coisa que eu ainda estou lutando interiormente para ser. E é o que nós precisamos, que todos nós partamos do princípio de sermos essenciais, com tudo na nossa vida. Essenciais tentando ser uma pessoa melhor, essencial sendo uma pessoa que trata bem o seu próximo, porque o Evangelho do Cristo foi colocado para quê? Para as nossas morais, para a nossa moral, para a nossa moral, a fim de que nós definitivamente entendamos que eu preciso tratar melhor o meu próximo para que ele me trate bem. O Evangelho foi colocado justamente para traçar o caminho da boa vivência, do bom convívio para com o nosso próximo. Então, vocês podem se perguntar, o nosso próximo é o nosso maior desafio? Eu reafirmo que sim. Não importa onde ele esteja, se ele está do nosso lado, se ele está na nossa frente ou atrás, ou do nosso lado numa mesa de escritório trabalhando, não importa. O nosso próximo é o nosso maior teste de sobrevivência enquanto aqui estamos encarnados. Porque precisamos dar trato dessa encarnação. Vocês concordam comigo? Essa encarnação ela é muito boa. Nós é que complicamos, como o Fari falou aqui no término de uma música para outra. Nós é que complicamos a nossa encarnação. Mas nós precisamos dar trato dessa encarnação, porque é a única que temos. Sim ou não? É essa encarnação que vai fazer o resultado, será o resultado da próxima, quando nós daqui partirmos. Vocês já pararam para pensar a respeito? Que isso é muito sério. O que eu produzir agora vai refletir para mim na minha próxima oportunidade reencarnatória. Então é extremamente necessário que eu aprenda a ser essencial, que eu aprenda a lidar com o meu próximo, que eu aprenda a perdoar tudo e a todos. O perdão nesse momento, ele precisa vir como uma luz no fim do túnel para que você vai até ele. Você precisa aprender a perdoar. Todos nós precisamos aprender a perdoar. Porque se eu não aprender a perdoar a mim primeiro, que sou o maior deficitário das minhas ações, como é que eu vou aprender a perdoar o meu próximo? Então, essencial começa por mim. Ser essencial começa a cuidar das minhas mazelas. Eu vou estar cuidando daquilo que eu sei que eu preciso cuidar, corrigindo o que precisa ser corrigido, podando o que precisa ser podado. E aí, o cara lá de cima, sabe, aquele que nos olha com amor e com ternura, vai ver a sua dedicação e o empenho para que você esteja se melhorando, porque você está lutando as duras penas, é verdade, mas você está se autocorrigindo, você está se autoavaliando, e com isso eles vão dar ainda mais artifícios para que isso não pare, para que isso não termine. Vocês viram como é uma coisa muito fácil, não tem como escapar. Nós estamos imbuídos aqui, envolvidos, encarnados numa encarnação que é única para todos. Nós precisamos preparar a nossa volta para a casa do Pai.
Mas eu não falo de morte, eu falo de vida, essa vida que nós temos aqui agora. Essa vida que nós temos e temos que aprender a dar trato a ela. Porque afinal de contas, daqui depois, alguns anos, algumas décadas, nós vamos partir. E aí? Qual é o legado que nós vamos deixar? O que nós vamos deixar aqui de semente plantada para aqueles que vierem depois de nós? Isso é muito sério, gente. Tratarmos com essencialidade a nossa vida, ela é fundamental. Mas existe ainda muita perniciosidade no mundo. E aí eu peço licença para vocês, para a gente começar a ler a lição, porque senão eu não vou parar de falar. Vamos lá. Pernicioso ou essencial? Abre aspas. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai más coisas do seu mau tesouro. Quem disse isso foi Mateus, no capítulo 12, versículo 35. E diz assim o benfeitor: o egoísmo intoxica, logo ele é pernicioso. O amor engrandece, ele é essencial. A maledicência infelicita, ele é pernicioso. A generosidade eleva, ela é essencial. O ódio entorpece, pernicioso. O perdão refrigera, essencial. A ambição enlouquece, ela é perniciosa. A renúncia santifica, logo é essencial. O orgulho denigre, a humildade renova, pernicioso e essencial. A rebeldia devasta, a obediência constrói, pernicioso e essencial. Os interesses imediatos param no túmulo, e os labores espirituais prosseguem além da desencarnação, perniciosos e essenciais. Os tesouros terrenos ficam à borda da sepultura, e os valores imperecíveis transpõem-na, pernicioso e essencial. Não obstante os conhecimentos éticos e as informações tecnológicas, o homem moderno ainda não compreendeu que há valores e valores, atitudes e atitudes, objetivos e objetivos. Valores que são atitudes para objetivos próximos e transitórios se tornam perniciosos. E valores que são atitudes para objetivos imediatos e perenes são essenciais. Aí eu peço licença para a gente fazer uma pausa aqui, para a gente começar a conversar a respeito do que já foi lido. Como vocês perceberam, o espírito amigo de Marco Prisco, ele dá duas vertentes, né? Uma do lado pernicioso e a outra, a resposta com o lado essencial. E isso somos nós a vida inteira. Todos nós temos a oportunidade de termos o pernicioso, infelizmente, todos nós ainda somos, mas nós temos que ir em busca do essencial, como foi dito. Essa é a nossa tarefa diária. Todos os dias, quando levantarmos dos nossos quartos, das nossas camas, acender a luz da vigília o tempo todo. Sabe por quê? Porque quando você vigia as suas ações, você para automaticamente e se pergunta: será que eu fiz todo o bem que eu podia hoje? Ou será que eu deixei escapar alguma coisa que ainda eu poderia ter feito melhor do que eu fiz? Está lá no Evangelho, no Homem de Bem, no capítulo 5. O homem de bem se pergunta se fez todo o bem que podia ou se ele deixou escapar uma oportunidade sublime de ainda fazer melhor. O Mestre, em seu tempo, quis que nós nos amássemos como ele assim o fez. Mas é uma tarefa tão difícil. Vocês concordam? É tão difícil você respeitar uma opinião alheia, por exemplo. Um simples fato de você falar que é A e a pessoa do outro lado achar que é B. E aí o problema se instala. Aí eu pergunto, qual é a necessidade disso? Nós estamos aqui para dar tratos, como eu falei, de uma encarnação única,
Precisamos deixar de lado todo e qualquer tipo de mágoas, tristezas, para que possamos extrair de tudo da vida, tudo que for de melhor, e não as dificuldades. Muitos de nós ainda enfrentamos dificuldades e matamos ela no peito e achamos que ela é a salvação. E não é, eu garanto para vocês. Dificuldades, todos nós temos. Quem não tem dificuldades? É a forma como enfrentamos as dificuldades, essas dificuldades, que vão fazer de nós pessoas inteligentes, serenes, respeitosas e extremamente voltados na prática do bem, que é isso que Jesus nos pediu. A responsabilidade de termos as ações coerentes, as formas como lidar com as dificuldades, elas são aí todos os dias batendo na nossa porta e nós temos que saber lidar com os problemas. Sermos pessoas maduras, como a maioria daqui já é, sabendo que temos responsabilidades. Por exemplo, eu vou ser avô agora em janeiro. É uma notícia que chegou para mim há 3 meses atrás. Minha filha de 26 anos, já casada, pai, você vai ser avô. Então isso para mim é uma notícia maravilhosa, eu não vejo a hora de acontecer. E aí eu já fico me perguntando, né, isso é comum dos espíritas, né? Qual será o espírito que está vindo reencarnado, né? Não é verdade? A gente não faz isso? Quem será? Será que é meu pai, que já tem 25 anos que desencarnou? Ou será que é, sei lá, meu avô? Não sei. Isso é o comum dos espíritas, né? E a gente já fica assim, com aquele comichão de saber. Mas isso só daqui a um tempo que a gente vai poder perceber. Antes disso acontecer, tem uma longa jornada de mim como avô dessa criança que está chegando, que eu vou fazer de tudo para que siga o nosso caminho, o caminho do Evangelho, o caminho cristão, o caminho do bem, que seja um menino bom, um menino dócil. Eu trabalharei incansavelmente para que isso aconteça, porque esse é o nosso papel, é essa semente que nós vamos deixar, como eu falei no início. Qual é a semente que eu vou deixar aqui? Uma semente boa, essencial para aqueles que vierem, ou vou deixar uma semente perniciosa, sem ter deixado absolutamente nada de útil para quem vai vir depois de mim? Esse é o nosso trabalho, vocês concordam? É fazer com que os nossos protegidos sigam os nossos caminhos, sigam o caminho do bem, que sejam pessoas íntegras, decentes, pessoas que a gente possa bater no peito e dizer, nossa, esse aqui eu eduquei do meu jeito, graças a Deus se tornou uma pessoa legal. A gente nem sempre acerta, acaba sendo comum acontecer alguns problemas aqui e outros ali, mas aí é que está, onde estará o nosso discernimento com as nossas ações. Se nós deixarmos o pernicioso tomar conta de nós, nada vai para frente. Nós precisamos agir com essencialidade, precisamos ser essenciais para nós, principalmente para as nossas ações, cuidando de mim. Eu sei que eu tenho problemas, eu sei que eu preciso corrigir algumas coisas em mim, então eu vou tratar. De que forma eu posso fazer isso? Aqui, ó, os livros que são publicados, que são divulgados aqui, através de premiação ou de agrado que a casa oferece, e todas as vezes que eu venho aqui, eu vejo esse trabalho maravilhoso, porque distribuir livros é ganhar conhecimento, ganhar a instrução que Jesus tanto nos pediu: amai-vos e instruí-vos. A instrução vai fazer com que eu ganhe uma blindagem. Nada de mal vai acontecer comigo. Sabe por quê? Porque eu já tenho conhecimento. Quando você se dedica com veracidade, com realmente compromisso em estudar as obras espíritas, você vai afastar de primeira qualquer sentimento ruim que lá fora esteja querendo te acompanhar. Vocês sabiam disso? Quando eu me instruo, eu me blindo. Por quê? Porque eu estou, de uma certa forma, equilibrado. Mas sermos espíritas dentro de casas espíritas é muito fácil, gente. Nós precisamos praticar o espiritismo, tudo aquilo que nós aprendemos aqui, lá fora.
no dia a dia, na prática diária, com os nossos, abre aspas, nossas maiores dificuldades. Porque aqui todo mundo se congrega, todo mundo se abraça, todo mundo se gosta. Eu quero ver é lá na rua, com a dificuldade daquele vizinho que é barulhento, com aquele rapaz do seu lado que trabalha com você, que não te dá sossego. É essa hora que nós precisamos colocar em prática a nossa essencialidade, de entender que o nosso próximo, talvez naquele dia ele não tenha acordado num dia bom, porque nós também temos dias que não acordamos tão bom assim, não é isso? Tão bons. Então nós precisamos nos colocar no lugar do próximo, do outro, colocar do outro lado para poder entender o que esse irmão está passando. E sempre que for possível, estendermos as mãos para oferecer ajuda. Não importa se você não vai saber o que falar, o que fazer, mas ofereça-se. Esse é o nosso trabalho. O evangelizador, ele evangeliza de grão em grão, de casa em casa. O Amfare vai em tantas casas. Eu, no ano passado, fiz 84 palestras. Então, a gente vai levando um pouquinho da semente do Cristo, ele através da cantoria dele, linda e maravilhosa, e a gente, através do nosso evangelho singelo, para todas as casas que a gente consegue estar presente. Portanto, meus amigos, sermos essenciais, sermos pessoas do bem e tratarmos da nossa volta para a casa do Pai o quanto antes é necessário. Nós precisamos já planejar aquilo que nós vamos deixar aqui quando daqui formos embora. Porque assim que atravessarmos a virada, quando chegar lá, pois é, né? Você gostava de falar em público, né? Mas o que você fazia de tudo aquilo que você indicava? Você fazia tudo isso? Aí você coça a cabeça, fala, realmente eu deixei escapar algumas coisas. Nós não temos mais esse tempo. Vocês concordam comigo? Nós não temos mais tempo para errar. Nós temos agora é o tempo de nos dedicarmos para preparar o nosso retorno lá, sabe-se lá quando, mas é agora, com as nossas atitudes agora. Vamos aprender a perdoar, vamos aprender a respeitar o nosso próximo e todos aqueles que estão envolvidos no nosso dia a dia, a fim de que nós possamos ter o agrado da espiritualidade e dizer, realmente, esse rapaz está se dedicando a ser uma pessoa melhor. Isso que é bom. Nós precisamos soltar as máscaras, livrarmos dessas máscaras e nos despirmos dessa túnica obscura e colocarmos o agrado, o sentimento e o amor para frente. Nós estamos finalizando hoje, né, Rui, o tema paz, né, de acordo com o que a USE determinou. Então eu trouxe algumas palavras para a gente falar, que o nosso tempo já está acabando. E vamos falar um pouquinho da paz, como foi o combinado, para que a gente pudesse encerrar a nossa fala de hoje. A paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade. Vocês concordam? É uma ausência de perturbação ou de uma agitação. Deriva do latim pacem. Pode referir-se à ausência de violência ou de guerra. No plano pessoal, a paz designa um estado de espírito isento de ira. Vocês concordam? Né? De desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. Ela é desejada por cada pessoa, para si próprio, eventualmente também para os demais. Mas aí eu pergunto, o que nós fazemos para termos paz? Vocês já se perguntaram? O que é para você, para cada um de vocês, ter paz? Qual é a necessidade que eu vou ter tendo paz? O que eu preciso fazer para que eu tenha paz? Cada um, consulte as vossas consciências, sabe a resposta. O negócio é correr atrás e produzir a paz. Porque a paz ela é muito boa, desde que eu esteja em paz. Vocês concordam? Se eu estiver em paz, eu vou produzir facilmente a paz. Eu vou produzir amor. Eu vou transferir sentimentos positivos. Eu vou doar para aqueles que estão próximos de mim hombridade, respeito, carinho, gentileza.
Isso é muito bom. Isso vai nos produzir de volta sentimentos positivos. Então, como o mestre já nos dizia, amai-vos uns aos outros é exatamente isso. Se eu quero produzir a paz, eu preciso amar o meu próximo. O próximo é a síntese de tudo nessa encarnação. Atentem-se todos vocês. Porque se eu me tratar bem o meu próximo, eu vou ter paz. Sim ou não? Sim. Então, se cada um de vocês sabem disso e concordam comigo, por que nós não fazemos isso? Por que nós ainda estamos envolvidos com sentimentos retrógrados lá do passado, ou quem sabe de uma outra oportunidade reencarnatória que ainda paira sobre nós aqui? Como eu disse, nós não temos mais tempo para errar. Nós temos que nos livrar dessa túnica obscura e colocarmos o manto da paz. E praticarmos a boa convivência com todos, sermos gentis, amáveis, como o Mestre em seu tempo nos pediu, que nós fôssemos gentis uns para com os outros. Esse é o nosso objetivo enquanto aqui encarnados. Falarmos da paz, falar que todos precisam ter paz, é muito fácil. Mas cada um de nós, cada um dos senhores, sabe o que precisa ser feito. E o quanto é difícil produzir essa paz interior. Mas nós precisamos. A paz, ela é fundamental para todo mundo. Todo mundo vai em busca da paz. Então, eu desejo do fundo do coração e com muita paz dentro dele, acreditem, tudo de melhor para todos. E todos aqueles que rodeiam, que estão perto de mim. Nenhum deles nunca me viram tristes. Sabe por quê? Porque eu não abro o precedente para a tristeza. Sabe o que eu faço quando eu estou triste? Eu reflito durante 5 minutos. E aí, como se diz no jargão comum, canta para subir. E ela vai. E aí eu vou cuidar da minha vida. Porque da minha vida é minha responsabilidade. A minha vida cuido eu. Não é assim que se fala? Então eu preciso cuidar de mim. Eu preciso buscar a minha integridade, o meu equilíbrio, a minha paz. E é o que eu desejo que todos vocês façam. Buscar a paz interior de cada um de vocês, a fim de que conquistemos situações muito melhores. Eu desejo a todos uma noite extremamente agradável, gentil, e que Jesus possa estar presente na vida de todos vocês. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado.